coisa. Como desmascarar, como fazer ruir por terra, né, o pensamento feminista aí, ou mesmo você está conversando com uma feminista que vem, né, com seus engodos aí, então elas pegam só aquela parte que interessa ali, né, joga uma estatística que nem é verdadeira. Como a gente desmascarar, né, o feminismo, não a pessoa, mas o feminismo, as ideias, de uma maneira rápida. Eu até comprei, eu li primeiro esse livro da Ana Campagnolo, né, que é um tratado, vocês podem ver, ele é bem grossinho, né? Feminismo, perversão e subversão. E aí depois, ela lançou agora, não sei se você já adquiriu, não tenho ainda, mas quero. esse guia de bolso contra mentiras feministas. Só que eu não li, eu só comecei a ler. É recente. É um livro bem pequenininho, fininho, e é justamente para a pessoa se munir, as mulheres, contra os argumentos do feminismo, que não se sustentam, né? Mas a gente nem sabe quais são. Então, é excelente. Se você não tem paciência para comprar, esse livro é maravilhoso, porque ele conta a história do feminismo, desde do proto-feminismo, antes, lá, a primeira onda, a segunda, a terceira. Ele é muito, muito bom. Mas, se você não tem essa paciência toda, esse aqui, ó, pequenininho, é um guia de bolso, que você pode se capacitar alguém com essas ideias feministas, né? Então, se você puder falar rápido, olha, o feminismo vem com isso daqui. Como a gente derruba por terra esse argumento, esse pensamento? O feminismo propõe isso, né? Tipo, essa questão né? Não, importante, a mulher galgando o trabalho, a mulher está o feminismo. As pessoas normalmente perguntam, minha que você trabalha? Eu trabalho fora. Ah, então, graças ao feminismo. Como fazer cair por terra esse tipo de argumento? Conhecendo a história, de fato, como ela aconteceu, né? O movimento feminista ele tem essa mania de pegar algumas conquistas e falar que, olha, graças ao movimento feminista, você pode fazer isso, 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 aquilo, né? Por exemplo, a questão do voto, né? Você só pode votar graças ao movimento feminista. E, historicamente, a gente vê, né, que quem batalhou, né, para que a mulher votasse foi um homem conservador e cristão aqui no nosso país, né? Inclusive, lá na Inglaterra, né, quando o voto para as mulheres ainda era proibido, né, às vezes a gente tem a noção de que só as mulheres não votavam. Mas, se a gente olhar na história, a gente vai ver que só 2% da população votava. Os homens mais favorecidos, brancos, de uma alta classe social, e todos os 98% da população não votavam. E quando as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto e tudo mais, muitas se levantaram contra. Né, levantou-se um partido antissufragista. Por quê? Todo o direito vem acompanhado de um dever. E os homens, hoje, eles têm o direito ao voto com o dever de servir ao serviço militar, para se alistar. Por mais que talvez aqui no Brasil a gente não tenha guerra, né? Mas, por exemplo, o meu marido, se ele não se alistasse no Exército, ele não ia poder tirar passaporte, ele não ia poder prestar concurso público e uma série de outras coisas. Nós, mulheres, o que nós fizemos para poder ter esse direito ao voto? Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, foi um homem que conquistou isso para as mulheres. Inclusive, a primeira mulher que chegou a votar no nosso país, ela nem sabia o que ela estava fazendo, ela não era do movimento feminista. E ela fala, olha, meu marido foi atrás para mim e hoje o movimento feminista está tentando se apropriar dessa conquista que eu nem sabia o que estava fazendo. Por exemplo, a questão do direito ao trabalho, né? As mulheres trabalham hoje por causa da Revolução Industrial, porque os homens precisaram, depois ali na Primeira Guerra, ir para a guerra, e quem teve que ocupar o lugar dos homens no mercado de trabalho? As mulheres. E quando terminou a guerra, muitas quiseram voltar para suas casas. Eu não estou falando que é proibida a mulher trabalhar, inclusive eu trabalho, né, mas essa supervalorização de que você só tem relevância na sociedade se você trabalhar, porque se você decidir ficar em casa e cuidar dos seus filhos, você não tem valor. Né? Existe uma feminista, a Beth Friedan, que ela dizia, né, que as mulheres que cuidam dos seus lares, elas eram débeis mentais, né, supervalorizando a mulher que trabalha fora. Ô, Bia, e, na verdade, o feminismo não defende as mulheres, ele defende as feministas. Exatamente. Né? Acho que é uma grande diferença, porque se você pensa diferente e você precisar de qualquer tipo de defesa de direitos, as feministas não vão defender o seu direito, até mesmo o direito de querer estar em casa cuidando dos seus filhos, o direito de querer fazer
ser patricinha, seja lá o que for. Mesmo porque até o direito de trabalhar, para a mulher sair para trabalhar, ela vai colocar outra mulher para Sim. cuidar dos seus Exatamente. filhos. Sim. Então, não é o direito da mulher, é o direito dela, Dela. da feminista. Então, Sim. a mulher só consegue sair para trabalhar colocando outra para fazer o trabalho que ela julga como se fosse um trabalho... De débil mental. de débil mental. Mas é exatamente essa expressão mesmo que ela usa. Então, eu fico pensando assim, gente, não se sustenta, né, o argumento. Aham. A Alexandra Kollontai, que foi uma feminista socialista, ela dizia, né, que chegaria um tempo, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não teria que se ocupar com o próprio lar. O que aconteceu na Rússia? Né? Eles incentivaram tanto para que a mulher saísse de casa que houve um aumento no número de divórcios, houve aumento da criminalidade infantil e juvenil. Inclusive, colocar a mulher em pé de igualdade com o homem, para que ela trabalhasse como um homem, né, tirou das mulheres russas até mesmo a vontade de viver. Aumentou a taxa de suicídios. 2 a cada 3 fetos na Rússia eram abortados. E, no final das contas, eles viram que forçar a mulher a ser igual ao homem desestruturou toda a sociedade. E, no final da década de 70, eles estavam fazendo uma campanha chamada de Volta ao Lar, convencendo a mulher a voltar ao lugar onde antes convenceram ela a sair. Ô, Bia, deixa eu até